porque o nosso louvor deve ser sempre fruto do nosso amor pelo nosso Deus. Não é isso, irmãos? Então vamos nós, né? Porque enquanto eu fazia um trajeto Cabo Frio a Arraial do Cabo, eu ficava pensando, e algumas perguntas me ocorreram, né? Algumas indagações surgiram à minha mente, exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, porque é certo também que vocês vivam essa história, né, de ficarem se perguntando. É gostoso isso, né? A pergunta que me ocorreu enquanto eu fazia esse trajeto era: por que o projeto de Deus com Abrão deu certo? Por que o projeto de Deus com Abrão deu certo? Eu quero deixar todas as questões teológicas e de explicações para falar um pouco sobre essa minha experiência de um diálogo simples com Deus, tá? Não estou falando para teólogos, estou falando a respeito da minha experiência enquanto ser humano, dirigindo o seu carro e conversando com Deus. A Bíblia nos diz em Gênesis 12, do 1 ao 4, que Deus disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Por que esse projeto de Deus com Abrão deu certo? Depois eu fiquei pensando, por que o projeto de Deus com Moisés deu certo? Deus disse a Moisés, Êxodo capítulo 3, do 7 ao 10. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 3, do 7 ao 10. Depois me ocorreu uma pergunta: por que o projeto de Deus com Josué deu certo? Deus disse a Josué capítulo 1, do 1 ao 9, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano
até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por que o projeto de Deus com Abraão, com Moisés e com Josué, e eu poderia citar outros nomes, por que o projeto de Deus com esses homens deu certo? E meus amados irmãos em Cristo Jesus, a resposta ela é muito simples. Porque em todas essas situações, apesar de serem homens que Deus conhecia o caráter e a prontidão em obedecer, muito mais do que essas coisas, o projeto de Deus com esses homens deu certo, porque em todas estas situações foi Deus quem ordenou que aquela obra fosse feita. E quando Deus ordena, ele se responsabiliza do início ao fim. Não significa dizer, mesmo quando Deus ordena, mesmo quando Deus manda, mesmo quando Deus fala para ser feito, não significa dizer que não haverá problemas, contratempos, situações embaraçosas, mas ele estará lá o tempo todo. Ele estará lá cuidando, provendo, dando suporte, consolando, instruindo, disciplinando, para que a obra seja concluída. Quando Deus ordena, quando Deus manda, ele se responsabiliza, ele não abandona. E ele vai estar sempre, como esteve ao lado de Abrão, em todos os momentos da sua trajetória, desde que saiu de Arã, com Moisés, mesmo depois que saiu do Egito, fugido, foi estar lá apacentando as ovelhas de Jetro e teve que retornar. Josué, depois da morte de Moisés, Deus esteve com esses homens tiveram problemas seríssimos na jornada, na execução do processo, do projeto, porque mesmo quando Deus manda, quando Deus ordena, ele faz isso a homens que são imperfeitos, homens que muitas vezes enxergam de um jeito que Deus não enxergou, mas esses homens nas mãos de Deus experimentarão com certeza desse cuidado de Deus em meio aos contratempos, em meio às situações difíceis, às situações embaraçosas, porque ele vai estar lá todo o tempo. Um Deus que, quando ordena, ele cuida, ele provê, ele dá suporte, ele consola nos momentos difíceis, ele instrui os seus filhos, ele disciplina para que a obra seja concluída. Deus mandou Abrão sair
de Arã. Deus mandou Moisés voltar ao Egito. Deus disse para Josué atravessar o Jordão e tomar a terra. Deus ordenou, Deus mandou, foi Deus quem disse. E quando Ele manda, quando Ele ordena, mesmo que muitas situações difíceis possam acontecer, possam ocorrer, a coisa vai fluir para a honra e glória do nome dele. A obra vai acontecer, vai chegar ao seu fim, vai chegar ao seu termo. Mas eu não sei se vocês já pararam para pensar, por exemplo, por que Ahimaás calou-se diante do rei Davi e foi posto de lado pelo rei? Lembram-se da história de Ahimaás, filho de Zadok, o sacerdote? O texto, eu queria ver com você o que aconteceu ali. Segundo o livro de Samuel, capítulo 18, do 19 ao 30, o texto diz assim: então disse Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi, ou seja, o etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correrás tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. Então, o texto nos diz: e Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. E Davi estava assentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então saiu a sentinela, outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te, põe-te aqui. E virou-se e parou. Ahimaás era filho do sacerdote. Joabe conhecia a fama de Davi. Sabia que Davi era alguém que tinha o mau hábito de atingir os seus mensageiros quando uma mensagem não lhe era agradável. Se porventura o rei levantasse a mão naquele momento, seria melhor que ele levantasse a mão contra um servo, que era apenas chamado de o etíope. Cusi quer dizer isso, o etíope.
e não filho de um sacerdote, de uma linhagem sacerdotal. Ahimaás toma um caminho mais curto, mas ele não tem a mensagem. O que fez o rei então colocá-lo ao lado? Ele era alguém que corria sem uma mensagem, sem uma palavra. Ou seja, Joabe o mandou por causa da importunação. Assim como aqueles homens que queriam achar o corpo de Elias, diziam para Eliseu: deixa-nos ir, deixa-nos ir, deixa-nos ir. Ó, já que vocês querem ir, podem ir. Vocês já pararam para pensar que quando Saul, por exemplo, não aguardou a Samuel para que ele chegasse para o sacrifício, por que aquela atitude foi abominável? Vejam bem que o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do 8 ao 14, diz assim: e esperou Saul 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em mim. Mas eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ahimaás correu sem mensagem. Saul cometeu torpeza diante do Senhor, sacrilégio diante de Deus, não era sacerdote, não fazia parte da linhagem sacerdotal, lançou mão porque ele olhou as pessoas, o povo se dispersando, porque então os filisteus poderiam vir sobre ele. Então ele se sentiu no direito, motivado a fazer aquilo. Ainda não orei ao Senhor. Ahimaás não tem uma resposta, não tem uma mensagem. O rei, o que aconteceu com Absalão? Não sei, viu um movimento, um barulho, um negócio. Por que então foi ruim para Ahimaás e foi horrível para Saul? A resposta é simples. Da mesma forma que Deus ordenou a Abraão, ordenou a Moisés e ordenou a Josué, e o projeto de Deus com eles deu certo. Ahimaás e Saul, assim como nós poderíamos citar outros, foram homens que fizeram aquilo que Deus não mandou fazer. E assim são muitos em nossos dias. Infelizmente, para validar as suas ações, muitos estão usando o nome do Senhor em vão. Dizem eles: estou fazendo isso porque Deus mandou. Estou saindo daqui, indo para lá porque Deus ordenou. Vou mudar de cidade, país, vou acabar com meu casamento e construir um outro. Eu vou sair da igreja porque Deus mandou. E na verdade Deus não mandou coisa alguma. E essas pessoas sabem que conseguirão calar a vida de os lábios de alguns, conseguirão fechar a boca de algumas pessoas que se aproximam, quem sabe querendo questionar o seu projeto de vida, se elas colocarem na frente de suas intenções o famoso
Deus me disse para fazer. Deus me deu uma visão para realizar. Deus enviou o anjo Gabriel para falar comigo. E assim levam suas vidas, levam seus projetos, até que dão com os burros na água e então começam a procurar um culpado. Começam a procurar um culpado. O culpado foi meu pai, que não me tratou bem quando eu era garoto. O culpado é minha mãe, porque foi muito austera comigo. O culpado foi o meu antigo pastor, porque ele não me deu muita bola. Enfim, é loucura atrás de loucura, porque as pessoas abandonaram os seus relacionamentos com Deus, mas acham que podem desenvolver um ministério baseado nos seus achismos, baseado em suas vontades, baseado em seu querer. Pare com isso na autoridade do nome de Jesus. Pare de dizer que Deus lhe mandou fazer isso ou aquilo, quando Ele não lhe mandou fazer absolutamente nada. Porque quando Deus Ele manda, as coisas acontecem. Quando Deus manda, quando Deus ordena, as coisas fluem, frutificam, pessoas são abençoadas, famílias são edificadas, vidas são salvas, vidas são libertas, porque quando o Todo-Poderoso ordena, não tem Faraó, não tem Nabucodonosor, não tem Senaqueribe, não tem Herodes, não tem Hitler, não tem Tito, não tem ninguém, absolutamente ninguém, não tem políticos, não tem STF, não tem Senado Federal, não tem Câmara de Deputados, não tem governador. Quando Deus ordena, quando Deus manda, e essas pessoas tentam se colocar entre Ele e a vontade dEle para que aquilo seja realizado, o propósito do Senhor jamais será frustrado. Essas pessoas serão destruídas, elas serão tiradas do caminho, porque Deus, quando ordena fazer, quando ordena que a coisa seja realizada, Ele de fato faz. Apenas, por favor, só faça se o Senhor lhe mandar fazer. Só vá se Deus lhe mandar ir. Só se lance se Deus lhe mandar se lançar, porque aí Ele vai estar contigo. Mas hoje nós estamos sentindo no coração. Estou sentindo no coração. Não, eu estou sentindo no coração. Jeremias diz que o coração é enganoso. Vamos ali. Tem um irmãozinho que olha para você e diz tudo o que você precisa saber. Vamos ali. Tem uma irmãzinha que Deus usa no azeite. Peraí que eu vou ver o que Deus tem para mim. Peraí. Deus está falando comigo. O que você quer fazer da sua vida? O que você quer fazer do seu ministério? Você realmente quer ser conduzido pelo Senhor? Ou você quer ser conduzido pelo seu próprio coração? E às vezes colocando Deus me mandou. Gente, é simples. O projeto de Deus com Abrão, com Moisés e com Josué deu certo porque Ele mandou. Ele ordenou que fosse feito. E quando Ele ordena, a coisa acontece. Ahimaás não tinha mensagem. Saul não era sacerdote. Deus não os mandou fazer o que eles saíram para fazer. E é por isso que existem tantas pessoas frustradas na igreja. Existem tantas pessoas frustradas no ministério, porque, motivadas pelo seu próprio coração, ouviram o que queriam ouvir, viram o que queriam ver, leram o que queriam ler, o que desejavam ler, né? E entenderam o que quiseram entender. Não foram criteriosos ou criteriosas,
não foram cuidadosas em receber uma palavra e fazer como Maria, guardar no coração, colocar diante de Deus para que aquilo não se tornasse um problema futuro. Você vai encontrar um bocado de gente por aí, às vezes até aborrecida com Deus, porque Deus disse alguma coisa e não fez. Deus não é um menino de recados. Deus é verdadeiro para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira não, gente. Quando Deus fala, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Foi o que Ele disse a Jeremias no capítulo 1. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Já passou da hora, passou do tempo da gente, eu tenho falado isso constantemente, da gente conhecer a palavra de Deus. Porque o nosso Deus, ele se move pela sua palavra. E parar com essas crendices absurdas, sabe, que criam tantos males, tantos problemas, né? Tantos problemas. O projeto de Deus com Abraão, Moisés e Josué deu certo porque foi Deus que mandou. Eles tiveram muitos problemas, mas o projeto foi concluído. Aliás, nós fazemos parte disso também. E é assim, mesmo quando Deus nos manda fazer, a gente passa por muitas dificuldades. Dificuldades estas que podem trazer dúvidas ao coração, mas quem tem uma experiência com Deus e ouve de fato a sua ordem, sabe que pode aguardar nele, porque ele não vai falhar. Ele não vai atrasar, ele vai chegar no momento certo, no kairos dele, no tempo dele. Então foi isso que eu pensei nesse trajeto Cabo Frio-Arraial. Foram essas perguntas que me ocorreram, foram essas indagações que vieram sobre mim, e eu fiquei pensando comigo, né? Quantas pessoas, infelizmente, estão frustradas no ministério, estão completamente sem vida, sem alegria, sem regozijo, porque elas acham que Deus mandou elas fazer alguma coisa e Deus não mandou coisa alguma. Reflitam sobre isso, tá bom? Reflitam sobre esses textos que eu compartilhei com vocês aqui. Ao final eu quero falar com vocês, né? Agradecer, como voltei a fazer isso no domingo passado. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra.